Só, o Capital Meio Dia agora vai falar de um tema muito sério. A gente vai conversar com a doutora Sueli Rezende, que é formada em Medicina pela Universidade de Brasília, especialista em ginecologia e obstetrícia, e entre outras atribuições na área de reprodução humana assistida também aqui no Hospital Regional, também, enfim, em várias situações a gente vai conversar com ela para falar a respeito desse assunto. Doutora Sueli, tudo bem? Como é que tá? Boa tarde. Boa tarde, Joel. Tudo bem com você? Tranquilo também. Estamos assustados com esse negócio de coronavírus aí, mas vocês da saúde realmente estão de parabéns, né, por estar à frente, né, de toda essa situação para que a gente possa passar por tudo isso. Agora, precisamos ouvir também, né, doutor Sueli? Eu estava falando ontem que a gente passa em alguns lugares, a gente vê certinho máscara, né, aquele distanciamento, mas em outros lugares também o pessoal parece que o mundo vai acabar amanhã. Precisamos ainda nos cuidar bastante, né, doutora? Muito, muito. Isso aí vai demorar ainda a passar, né? A gente sabe que mesmo depois de passar o pico, nós vamos ter que ter outra maneira de viver e abordar, porque isso vai ficar meio que endêmico na população. Até nós termos, assim, vacina e medicamentos eficazes, né? Então, a Covid veio para melhorar o nosso relacionamento em casa, com a família, e veio também nos alertar que esses bichinhos que a gente não enxerga estão aí, né? E modificam muito a nossa vida, tá? E precisamos levar isso muito a sério. Com certeza. Doutora Sueli, agora falando, já que a gente está ficando bastante tempo em casa, vamos falar desses casais que querem, né, aumentar a família e que têm dificuldades, né? A infertilidade ainda é algo que tem assolado aí as mulheres, né? As mulheres e os homens, mas falando especificamente das mulheres, né? Como é que a idade afeta essas chances de não ter uma gravidez natural? Então, a gente sabe que a mulher após os 35 anos ocorre um declínio muito grande na reserva de óvulos que ela tem nos ovários, né? Isso aí é biológico. Infelizmente, eu falo que o nosso tempo de validade para procriação, ele é curto. Então, as mulheres estão aí jovens, com 40 anos, 38, estão, como diz o outro, bem inteiras, bem cuidadas e tudo mais, mas no quesito fertilidade, capacidade de gravidez, isso declina muito, tanto que ao chegar aos 40 anos, a gente tem menos de 20% do nosso potencial de fertilidade, né? Então, mulher chegou aos 35 anos, não tem filho, não engravidou, acenda a luz, né? Hoje nós orientamos até que elas procurem a clínica, aquelas que querem adiar a maternidade e tudo, para com 30 anos já colher óvulos, congelar e deixar a sua reserva aí para o futuro, para ter a maternidade quando for possível para elas, né? Doutora, eu falei aqui no começo das mulheres, a gente está falando das mulheres, mas a idade também afeta os homens? Sim, hoje a gente já está até pensando nesse congelamento social, né, que é chamado congelamento social, para os homens também, porque a partir dos 40 e poucos anos, nós sabemos que a qualidade do sêmen, ela já declina bastante, não em quantidade, não em facilidade, até a facilidade para engravidar é menor, né? Um homem de 18, 20 e poucos anos engravida uma mulher muito mais rápido do que um de 35, 40 anos, né? Leva mais tempo. E em função da idade, há uma repercussão para a prole, para os filhos, né? Aumenta a chance para autismo, na prole, para esquizofrenia, síndrome do X frágil, síndrome de Down também, tá? Então, os homens também têm que pensar nessa questão. Ele é um eterno reprodutor, vamos dizer assim? Sim, a princípio parece ser isso, porque homens de 60, 70 conseguem engravidar, mas a qualidade já é muito ruim. Existe uma fragmentação no DNA do espermatozoide, que com a evolução da idade do homem, né, aumentando a idade, isso aumenta muito, né? E a correção disso está geralmente no óvulo, mas quanto mais jovem um óvulo, melhor seria a correção desse espermatozoide. Mas chega num nível, essa fragmentação é tão grande, a alteração é tão grande que não se consegue essa correção, né? Mas com certeza a partir dos 40 anos já tem uma qualidade muito mais baixa.
Doutor, agora em que momento, né, que se deve procurar um médico? A gente sabe que, às vezes, né, o casal não tem aquela liberdade de falar um para o outro. O problema, a mulher, às vezes, ela fica receosa de dizer que ela já foi ao médico, que o problema não é dela. Né? Em que momento que deve se procurar um médico para resolver essa situação? Joel, foi muito bom você falar sobre isso, sabe? Porque, infelizmente, a gente ainda vê, assim, nessa situação de dificuldade em engravidar, que o homem fala assim para a mulher, ó, primeiro você vai, faz todos os exames e depois eu vou ver se tem algum problema comigo. E muitas vezes as mulheres têm exames muito invasivos, né? E para o homem é simples escolher uma amostra, embora eles ficam assim, tem timidez nisso, tem dificuldade de falar sobre isso, porque confundem ser fértil com virilidade, capacidade de relação, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, a gente sabe que 40% das dificuldades de um casal engravidar é com o homem, tá? Fator masculino. 40% é com a mulher, é a mesma proporção. Esses 20% que sobram, 10% é fator masculino e feminino junto, e 10% a gente, digamos assim, nós viramos o casal do avesso em termos de exames e não achamos, fica com um diagnóstico de infertilidade sem causa aparente. Doutora, mas muitas vezes não é uma infertilidade, é uma subfertilidade. Tem óvulo, tem espermatozoide, não está acontecendo de encontrar, de formar um embrião, ou está fecundando e perdendo rápido, né? Então venha logo para um especialista, o casal tendo aí 2 relações por semana, né? Em um período de 1 ano não aconteceu a gestação, vá logo numa clínica de reprodução tentar ver o que está acontecendo, né? Eu oriento já para ir numa clínica que trabalha com a questão da fertilidade do casal, né? Agora, se a mulher tem 35 anos, não espera 1 ano, né? Nós estamos autorizados, em função dessa perda de reserva folicular de óvulos, nós podemos começar uma pesquisa com 6 meses de tentativa, quando a mulher está com 35 anos e já iniciar a pesquisa, tá? Qual que é o médico que deve se procurar? Porque o casal tem lá, né, o seu clínico geral. Nesse caso, eles procuram juntos qual médico? Geralmente, eles procuram o ginecologista, né? Nós orientamos a procurar ginecologistas que trabalham com reprodução humana nas clínicas de reprodução. Por quê? Hoje é uma menor taxa, um menor número de médicos que às vezes não tem uma vivência, assim, digamos, às vezes o paciente fica muito tempo tentando relação programada quando não tem indicação. E como eles não têm, assim, muitas vezes uma rotina de investigar o casal infértil, esse casal acaba chegando para nós tardiamente, com perda de chances. Então, procura um médico que faça a reprodução assistida. Esse é o ideal, tá? Doutora, eu tô ouvindo aqui uma pergunta do ouvinte que não se identificou. Ela está perguntando assim, quais são as possibilidades de tratamento, né? Como é que funciona isso? O que é esse tratamento? Né? É só um tratamento? Como que é? Não, o tratamento depende do diagnóstico, né, Joel? O que essa paciente tem, o que esse casal tem. Vamos supor que tem disfunção hormonal, que precisa só ajustar a ovulação, o sêmen tem critério bom, está tudo normal, podem engravidar espontaneamente. Então, existe a famosa relação programada, o coito programado. A gente acompanha com ultrassom, vê quando a paciente está ovulatória, ajusta os hormônios e orienta o casal a ter relação nesse período, né? E o coito programado dá de taxa de gestação para o casal que esteja tudo bem, de 6 a 10% de taxa cada vez que faz, né? Embora a taxa de gestação de um casal que esteja tentando aí 2 relações seja 20% ao mês, né? Mas nós estamos falando de um casal que já está procurando uma ajuda, então isso baixa, é de 6 a 10%, mas na população em geral digamos, 20% de taxa. Então, tem o tratamento que é a relação programada, que nós acompanhamos quando a paciente está ovulatória, com o uso de medicamento ou só ovulação espontânea, né? Sustentamos com hormônio ou não, se tem necessidade.
Existe o tratamento que é a inseminação intrauterina. Inseminação intrauterina o pessoal conhece assim, erroneamente como a fertilização in vitro. Mas a inseminação é assim, fazer a mulher produzir 1, 2 óvulos com medicamento, 2 óvulos, no máximo 3. E quando ela está prestes a ovular, a gente põe um sêmen que já foi processado, colhido no dia, tudo, né, limpo, dentro do útero. Isso aí, se a mulher tem abaixo de 35 anos, homem abaixo de 45, vai dar uma taxa de gestação de 13% a 18% por tentativa, tá? 3 tentativas daria aí, digamos, uma taxa de gestação de 33%. A mais complexa de todas elas, e que dá maior taxa de gestação, é a fertilização in vitro. É aquele procedimento cujo tratamento objetivo é ter o máximo possível de óvulo, né? Então, colhe o óvulo, em cada óvulo injeta o espermatozoide dentro, forma um embrião. Então, eu vou oferecer para o útero embrião pronto, que não vai depender mais do encontro do óvulo com o espermatozoide. Quando a gente põe esse embrião dentro lá do útero, essa mulher, se ela é abaixo de 35 e se o sêmen é bom, ela tem chance, cada vez que ela faz isso, 60% de taxa de gestação, tá? Então, veja que é o triplo do natural. Por quê? Porque eu estou trabalhando com embriões prontos dentro do útero, né? Agora, quantas vezes vai fazer isso? Por exemplo, foi programado, eu não oriento mais que 4 vezes, já até é muito, não deu certo, né? Vamos mudar essa técnica. Inseminação, 3 vezes, a gente já viu que está provado, tanto faz você fazer 3 como 6 vezes, a taxa não vai mudar. A fertilização in vitro, você pode fazer quantas vezes tiver indicado, né? E acompanhar esse casal, o importante é o diagnóstico correto, porque aí nós vamos para a técnica correta que vai nos oferecer a taxa devida, e o casal vai saber com quanto eles estão concorrendo para que consiga, então, a gestação, né? O filho sonhado. Doutora Sueli, então qual que é a dica para essa mulher? Ela procura, esse casal, na verdade, ele procura então o médico, mas ele também pode, né, tomar pé aí de conhecimento através de leituras da área da medicina, claro, para entender, né? Isso, tem o nosso site, né, que é muito interessante, se quiserem acessar, é muito bom, né, procurar a doutora Sueli Rezende, que vai entrar aí no nosso site. Tem todas essas técnicas explicadas, passo a passo, tem vídeos, né, tem vídeo que também eu falo bastante sobre o assunto, né, mas oriento o seguinte, deu 1 ano de tentativa, não conseguiu, procura um médico. Se o marido não for, vai primeiro sozinho, depois que ele vai, né, mas precisam procurar e fazer o diagnóstico correto. O que está dificultando para acontecer a gravidez? Isso aí, Joel, não demora. É um ciclo menstrual da mulher e uma análise seminal do homem, isso demora 1 mês. A gente já sabe o que está acontecendo. E já passa a página, né? Porque o casal fica com aquele peso na cabeça, um fica achando que é o outro e começa a desgastar. Todo mês vem aquela menstruação que a gente chama, quando não quer a menstruação, né? E é uma tristeza porque não engravidou, aí não engravida, não passa a página, os projetos de vida vão ficando parados, né? A relação passa a ser muito mecânica, a relação sexual para ter filhos e vai indo, isso acaba sendo até o bebê chega e o lar está destruído, entendeu? Então a gente não pode deixar um casal chegar nessa circunstância, né? Que fica tudo assim nesse objetivo. E ter um filho é muito importante, né? Quando as pessoas decidem ter um filho, o que significa a vinda de um filho? É para quem eu vou passar o meu legado do que eu aprendi a vida inteira, né? É para quem eu vou deixar o que eu produzo. É a minha ligação de poder ensinar, de poder ajudar a criar, crescer, participar, enfim, é o meu DNA que vai continuar, né? Tá? Capital, 12h41, conversei com a doutora Sueli Rezende, falamos aí, abrimos, né, um pouco desse assunto, vamos conversar outras vezes, sem dúvida nenhuma. Doutora Sueli, obrigado pela sua participação aqui no Capital Meio Dia. Eu que agradeço. Um abraço. Abraço.